São Marcos capítulo 11, versículos 12, 13 e 14. Amém? Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Os irmãos podem se sentar. Aqui somos confrontados com o ato de Jesus amaldiçoar a figueira, ordenando colocar nela frutos. Vou pedir licença aos irmãos para fechar minha Bíblia, porque eu tenho todo o texto no meu esboço. Aqui somos confrontados com o ato de Jesus não amaldiçoar a figueira por não encontrar nela frutos, apesar de sua aparência frondosa. Há que se falar que a figueira, principalmente aquelas ali da Palestina, ela nunca produz frutos sem que suas folhas tenham sido produzidas. Os frutos nascem primeiro, vêm depois as folhas cobrir aquela figueira, protegendo os frutos. Quando Jesus ele olha de longe e vê uma figueira cheia de frutos, embora ele sendo Senhor, sendo Salvador, sendo dono do conhecimento, podendo ver o que está em oculto, Jesus vai até aquela figueira, porque ele queria passar para a gente um ensinamento. Ele sabia que aquela figueira não tinha fruto, não era comum para a estação, mas ele foi até ela. Por quê? Aquela figueira ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Ela produziu folhas, mas ela não tinha frutos para proteger. Esse momento singular na jornada de Cristo até Jerusalém nos oferece uma rica reflexão sobre o tema da autenticidade na fé cristã. Uma figueira plena em sua folhagem prometia nutrição, sustento, porém Jesus se aproximando, ele vê que nada tem. Nesse ato, Jesus não somente revela seu poder sobre a criação, mas também estabelece um poderoso ensino sobre a expectativa do reino de Deus para conosco. A busca por uma vida que, além de apresentar uma aparência de piedade, produza frutos autênticos e genuínos na nossa vida. Minha proposta aqui é investigarmos o significado profundo por trás dessa figueira estéril. O que Jesus nos quis mostrar com essa passagem? Aí sim, poderemos nos perguntar: em que áreas de nossa vida estamos contentando em apenas exibir folhas, sem buscar produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento? Como poderemos cultivar uma fé que verdadeiramente reflete o caráter de Cristo em ação e em verdade? O episódio da figueira estéril não é apenas uma história sobre uma árvore que não produzia frutos. É uma parábola viva. Fala diretamente aos nossos corações, desafiando-nos a examinarmos a autenticidade da nossa fé. Deus não se agrada de uma fé substancial, que se contenta em parecer religiosa por fora, enquanto permanece vazia por dentro. Nós vemos isso momentos antes, quando Jesus vai até o templo. E ali ele expulsa os mercadores, ele expulsa os ambulantes. Qual o significado daquilo? Jesus estava mostrando para Israel que o templo havia perdido a finalidade dele. O templo havia se tornado covil de ladrões, era só uma aparência. Jesus, por algumas vezes, vai chamar os fariseus de sepulcro caiado. Por fora é bonito, por fora é lindo, mas por dentro é podridão. Então Jesus aqui, mais uma vez, ele está questionando a aparência, ele está mostrando que a finalidade de algo foi deturpada. Deus não se agrada de uma fé superficial, que se contenta em apenas parecer religiosa. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, cujas vidas sejam um testemunho vivo da graça transformadora de Cristo. Que o Senhor mesmo fale aos nossos corações, e que por sua graça sejamos movidos a buscar uma transformação que nos leve a viver a vida genuína, a qual Ele predestinou de antemão
para os seus eleitos. Nós podemos mostrar aqui no texto duas situações. A primeira é a aparência de piedade. Aquela figueira ela aparentava ter frutos. Analisando o texto, encontramos Jesus e seus discípulos, após terem entrado em Jerusalém de forma magnífica, cumprindo todas as profecias, todos os ensinamentos que haviam, que mencionavam a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra montado num jumentinho, no qual ninguém nunca havia montado, cumpre-se todas aquelas profecias. Agora ele se depara com a figueira. Não qualquer uma que prometia sustento. Sua folhagem abundante mostrava isso. Essa figueira, apesar de sua aparência promissora, era vazia. Ela era falsa, ela passava uma impressão falsa. Em nossa caminhada com Deus, podemos às vezes nos assemelhar a isso. Externamente, podemos exibir todos os sinais de uma vida espiritual vigorosa, rica, participando regularmente nos cultos, envolvendo-se em atividades da igreja e até mesmo uma linguagem cristã polida. No entanto, a questão aqui é: o que encontramos quando olhamos para dentro de nós? O que encontramos ao analisarmos por baixo das folhas? Existem frutos? Estamos produzindo os frutos que evidenciam a genial e uma genuína comunhão com Cristo? Sim. Ele busca frutos. Ele não busca folhas. Em Gálatas 5, 22 e 23, Paulo vai falar sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são os frutos que devem adornar a vida de todo aquele que segue a Cristo. São evidências tangíveis de uma fé viva, uma fé que transforma o coração e molda nossas ações. A história da figueira é um lembrete solene de que a verdadeira fé em Cristo ela deve gerar uma vida frutificadora, cheia de piedade. Não podemos nos esquecer que Ele nos chama a uma introspecção. Ele nos chama a questionar a nossa vida. Nossa vida espiritual é marcada apenas por uma aparência externa? Ou estamos cumprindo aquilo que Cristo disse quando diz que os seus adoradores o adorariam em espírito e verdade? A questão aqui, então, nos transforma. Como podemos cultivar uma vida que de fato produza frutos? A resposta começa no meu e no seu coração. É um relacionamento vivo e pessoal com Jesus. Não é suficiente conhecer a Deus, conhecer Cristo apenas intelectualmente. Não adianta você ser um bom teólogo. É necessário conhecê-lo de maneira íntima e pessoal. A verdadeira fé se expressa em amor. Um amor que se derrama em gestos concretos de bondade, sacrifício, misericórdia, justiça. É um amor que se estende para além das paredes da igreja, alcançando aqueles que ao nosso redor carecem de compaixão e da graça de Cristo. Portanto, que isso nos lembre de que a figueira sem frutos será queimada, ela secará até as raízes. Possamos então ir além da aparência, buscando cultivar um coração que esteja verdadeiramente alinhado ao que diz as Escrituras. Que Deus nos ajude a viver de tal maneira que quando Ele nos examinar, Ele encontre em nós não apenas folhas e frutos. São Paulo vai dizer em Coríntios que as nossas obras serão julgadas e queimadas, e só prosperará aquilo que for ouro, aquilo que for palha será queimada e lançada no fogo. Em Marcos 11, versículo 14, nós temos uma sentença. Ao amaldiçoar a figueira por sua falta de frutos, Jesus não estava simplesmente reagindo à sua fome não saciada. Este ato simbólico carrega um peso teológico muito profundo, apontando para o julgamento divino sobre a superficialidade espiritual. Jesus, ao encontrar uma árvore que estava pronta para alimentar, mas não o alimentou, ele mostra que a aparência de vida espiritual
sem a verdadeira fé essencial, é inaceitável diante dele. Este ato de Jesus serve como espelho para que a nossa igreja e para que cada um de nós individualmente estejamos alinhados com o que a Escritura nos diz. Assim como a figueira foi julgada por sua aparência enganosa, nós também poderemos ser julgados pela falta de frutos autênticos. A verdadeira fé não se mede pela quantidade de atividades religiosas que você praticou, ou que eu tenho praticado, ou pelo seu conhecimento teológico, mas pela qualidade de nosso relacionamento com Deus, pelo impacto desse relacionamento em nossas ações e em nosso caráter. A mensagem de Jesus é clara. Deus espera que aqueles que professam fé em seu nome produzam frutos em conformidade com essa fé. Segundo Tiago 2,26, nós temos o seguinte: porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não se trata de ganhar a salvação por meio de obras, mas sim evidenciar a salvação que há em você, pela genuinidade de sua fé e por meio dela. O fruto de uma vida transformada pelo Evangelho deve ser visível, tangível, a ponto de seu vizinho perceber que você é um cristão. Aqui somos confrontados com perguntas desafiadoras. Que tipo de fruto produzimos? Estamos produzindo frutos de Gálatas? Estamos produzindo fruto do Espírito? Ou estamos satisfeitos em nos esconder atrás de uma fachada de religiosidade, sem permitir que a palavra de Deus penetre profundamente em nossos corações e transforme verdadeiramente o que nós somos? Aqui vale ressaltar que você, como eleito, pode até resistir, mas lembre, você não vai vencer. Como diz o Kennedy, haverá um rolo compressor, e esse rolo compressor vai nos achatar, porque ele é poderoso. Ele não vai permitir que os seus fiquem confundidos. Este julgamento da superficialidade simboliza o destino, simbolizado como o destino da figueira, deve nos levar a uma reflexão sincera e uma resposta de arrependimento e mudança. É um chamado para avaliarmos nossa vida, nossas prioridades espirituais. É um convite para viver de maneira que cada dia seja uma oportunidade de mostrar o caráter de Cristo, como se fosse o último dia. Portanto, que a lição da figueira nos inspire a buscar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa mente. E nos esforcemos, não apenas para parecermos bons aos olhos dos homens, mas que para verdadeiramente Jesus Cristo nos transforme por sua graça e seu amor. Que assim seja, tanto aqui como ao nosso derredor. Quantas vezes no dia nós paramos e nos perguntamos: como Jesus quer que eu responda a essa situação? Como está sendo evidenciado o meu relacionamento com Cristo ao meu derredor? Como a minha igreja tem me visto? Como me vê minha família? Estão me vendo ou estão vendo Cristo em mim? De fato, a aparência de piedade pode enganar os homens, mas não engana Deus. Ele vê além das folhas, ele contempla o oculto e o escondido. Ele conhece cada coração e busca sinceridade e verdadeira adoração. João 4,24. Deus é Espírito e importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Esse conhecimento divino deve nos impelir não ao desespero, muito pelo contrário. Ele deve nos levar à ação, e uma ação movida pela graça de Deus, que nos capacita a crescer e frutificar. A verdadeira fé não se fundamenta na minha aparência, mas na autenticidade de nosso relacionamento com Deus. Esse relacionamento é autêntico quando cultivado através de uma vida de oração sincera, estudo diligente da palavra, devocional, submissão total ao Espírito Santo. Com isso, ele produzirá em nós frutos que evidenciará conexão direta com Cristo. Jesus, em João 15, 1, 8, ele traz a metáfora da videira
inclusive foi até ministração do irmão Kelly, e ele diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Essa passagem ressalta a essência da vida cristã autêntica, uma dependência contínua e uma comunhão ininterrupta com Cristo. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15, versículo 16. Paulo, em Gálatas 5:22, ele enfatiza o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade. Ele vai elencar que vários outros estão diretamente ligados ao fruto, que é o amor. Essas qualidades não são produzidas pelo esforço humano. Não é você, não sou eu, não é a minha dedicação em querer ser bom. Muito pelo contrário, é resultado natural da permanência minha e sua na videira. Como ramos ligados à videira, nossa vida deve refletir o caráter de Jesus, influenciando positivamente o mundo ao nosso redor. Os seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá fruto, cortar-se-á e lançar-se-á no fogo. Portanto, toda árvore será conhecida pelos seus frutos. Mateus 7, 16, 20. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, 8 e 10. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Colossenses 3, 12, 15. Como podemos aplicar isso em nossa vida prática? Primeiro, como já foi mencionado, temos que nutrir e cultivar uma fé que seja autêntica. Não uma fé da boca para fora. Não uma fé religiosa. Precisamos nutrir uma vida de oração profunda e constante. Se vocês notarem, Atos capítulo 2 vai dizer que os discípulos, os apóstolos, após a subida de Jesus, eles estavam reunidos e eles oravam constantemente e em todo o tempo. Em segundo lugar, o estudo e a meditação da palavra de Deus devem ser práticas regulares em nossa vida, permitindo que a verdade de Deus modere o nosso pensar e agir. Lembro muito lá da infância, quando se falava: olha, você tem que alimentar o lobo bom que é você. Dentro de você tem o lobo bom e o lobo mau. Acho que todos aqui conhecem essa historinha. E por um lado, quando você traz isso para a sua vida, fazendo uma analogia até, isso é uma realidade. Em você existe o bem e o mal. O bem vai te alimentar, o mal você o alimenta. Então, através da palavra, nós estamos trazendo alimento para a parte que nos é crucial, que é a nossa caminhada de salvação. Devemos manter uma rotina devocional, glorificando e dando a Ele o primeiro lugar em todos os nossos dias. Além disso, a submissão ao Espírito Santo é de maneira crucial. Ele é quem nos capacita a viver de acordo com a verdade de Deus.
transformando o nosso caráter e guiando as nossas atitudes. A autenticidade da fé só se manifesta quando a nossa vida exterior refletir por completo um relacionamento interior com Deus. Não se trata de uma fé perfeita, livre de falhas, mas de uma fé real, viva, que reconhece a necessidade constante da graça de Deus e busca crescer aprofundando em amor e obediência à palavra. Portanto, estejamos sempre atentos para não cairmos nas armadilhas que estão ao nosso derredor, para que jamais nos aprisionamos numa fé superficial, aquela que se contenta apenas com a aparência de piedade. Tenhamos cuidado de não nos transformarmos em fariseus, aqueles que acreditam ter a verdade, mas que não a praticam. Que busquemos em vez disso uma fé autêntica, se aprofunda no conhecimento, produzindo frutos e testemunha a realidade de sua presença, da sua fé. Que Deus nos ajude a sermos verdadeiros em nossa fé. Porque sofreremos e durante nossa caminhada passaremos por muitos obstáculos. Obstáculos esses que tendem a impedir a nossa frutificação, a impedir que a nossa fé cresça. Por alguns momentos, algumas passagens bíblicas, você vai ver Jesus elogiando a fé de pessoas. Em Israel não houve tamanha fé. Vá, a tua fé te salvou. Nessa busca por cultivar a fé e viver uma fé autêntica, fatalmente nos deparamos com diversos obstáculos. Muitos desses com a intenção de impedir a nossa frutificação, e muitas das vezes eles o fazem. É necessário então identificarmos e compreendermos que obstáculos são esses e como, à luz da palavra, poderemos superá-los. Digo, porém, daí em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declara, como já antes vos disse, os que as cometem não herdarão o reino de Deus. Quais os desafios para que possamos superar? Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações, e elas buscam nossa atenção em todo o tempo. Sua função é desviar o nosso olhar da cruz e focar o nosso olhar em nós mesmos. Segundo Tiago 1, versículo 12 ao 15, nós temos o seguinte: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Semelhante aos espinhos que sufocam a palavra em Mateus, versículo 22 do capítulo 13, as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o desejo por outras coisas podem se tornar obstáculos significativos na nossa caminhada. Esses espinhos sufocam nossa capacidade de produzir frutos, ao nos impedir de dedicarmos tempo e energia e coração ao Senhor. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados e os afazeres deste mundo, a sedução das riquezas, sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. Diante desses obstáculos, somos chamados a uma reflexão e ação consciente
Que possamos avaliar nossa vida à luz da palavra e identificar quais são os espinhos pelos quais temos nos deparado e como eles têm impedido o nosso crescimento, a nossa frutificação. Quando reconhecermos esses obstáculos, que possamos nos voltar ainda mais para Cristo, entendendo que somente Ele poderá nos livrar e nos fazer crescer no meio desses obstáculos. Para isso, que possamos entender que rotinas são essenciais. Nós podemos criar uma rotina de acordar mais cedo, dedicarmos mais ao nosso devocional durante o dia. Tiramos tanto tempo para assistirmos televisão, assistirmos um filme legal, ficarmos no celular, batermos um papo, e dificilmente nos dedicamos 20 a 30 minutos de solitude. Quase nunca nos dedicamos à oração. Quase nunca temos tempo para abrir a palavra, meditar em um capítulo e estudarmos, analisando profundamente o seu contexto. Que estejamos dispostos a fazer mudanças necessárias. Que essas mudanças nos ajustem. Que essas mudanças nos façam incluir tempo de qualidade para nosso Senhor. Com isso, fortaleceremos nossas conexões com a nossa igreja, com a nossa família, com a nossa comunidade. Assim, cresceremos, produziremos frutos e frutos em abundância para o reino de Deus. Portanto, que nossas vidas testemunhem não apenas uma fé que supera os obstáculos, mas que através desses desafios se torne mais forte, mais profunda e mais autêntica. Para isso, precisamos discernir quem é a nossa verdadeira fonte, de onde vem a nossa fé. Conhecer Deus e estar consciente de quem Ele é e quem Ele disse que é essencial. Discernir e nos conectar à verdadeira fonte da vida espiritual, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes podemos buscar satisfação e plenitude em fontes erradas, em realizações pessoais, em relacionamentos, bens materiais. Mas apenas Cristo pode oferecer água viva que sacia a nossa sede espiritual. Lembremos da mulher samaritana, quando em João 4, versículo 13, Jesus disse para ela. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte, que jorre para a vida eterna. Reconhecer que somente em Jesus encontramos tudo o que precisamos é fundamental para uma vida que produza frutos. Priorizar acima de tudo a nossa comunhão com Deus. Em meio às ocupações diárias, fazer de Deus a nossa prioridade, dedicando tempo para estar em sua presença através da oração e do estudo da palavra. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada onde não há água. Salmo 5, versículo 1. Quando o salmista aqui ele coloca esse termo de madrugada, ele não está dizendo às 3 da manhã, 2 horas, 1 hora, ele não está dizendo horário. O significado aqui que seja a primeira coisa do seu dia, que seja o mais cedo possível do seu dia. Lembremos de Marta e Maria, que quando Jesus estava em sua casa, Jesus estava assim, ensinando, e Maria estava ali ajoelhada aos pés de Jesus, bebendo diretamente da fonte, enquanto Marta, devido ao cansaço, aos afazeres do dia, se dedicava apenas em manter a situação organizada da casa. E no seu ímpeto, ela queria que Jesus colocasse Maria para ajudá-la, na sua boa intenção de manter a casa organizada, de dar uma boa recepção para Jesus. Ela esqueceu que Maria estava fazendo o que era mais proveitoso. E quando Jesus a adverte, Jesus disse: não a repreendais. Ela escolheu a melhor parte. É isso que nós temos que fazer. Eu não
estou dizendo que nós devemos parar a nossa vida. Eu estou dizendo que a nossa vida e a nossa vida espiritual elas são paralelas e devem caminhar juntas. Vigilância e oração. Devemos estar atentos às tentações e às distrações, pedindo a Deus força e sabedoria para resistir e manter o foco em sua vontade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Mateus 26, 41. Dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos. Colossenses 4, 2. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro nos alerta que o que você está passando, o que eu estou passando, o que nós estamos passando na nossa caminhada, não é algo nosso. Todos nós que servimos a Cristo passamos por isso. Temos refrigério nesta palavra. Tiago 4, versículo 7. São Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e fugirá de vós. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Quando o texto é colocado diante de nós, o escritor não está dizendo que a nossa luta não é contra a nossa carne. O escritor está dizendo que a minha luta não é contra o irmão Júlio, não é contra o irmão Marcos, não é contra a irmã Sara, mas sim com aquilo que age no mundo espiritual. Porque contra a nossa carne, o texto já diz que é uma guerra infinita. Nossa carne não está preparada. Precisamos buscar apoio, encorajamento e responsabilidade dentro da nossa comunidade, nos irmãos e principalmente na nossa liderança através do aconselhamento. A jornada cristã não foi feita para ser percorrida isoladamente. Precisamos uns dos outros para crescer e frutificar. Gálatas 6, 2, 5 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não o outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas ele está dizendo: ajudai-nos aos outros. Ajude o seu irmão a carregar o seu fardo. Tiago 5,16, parte A: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite-se ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 13 ao 17. Reconhecendo os obstáculos à frutificação, devemos também nos equipar com práticas espirituais que nos ajudarão a cultivar essa fé. Essas práticas são meios pelos quais nós nos abrimos à ação transformadora de Deus em nossas vidas. A vida espiritual frutífera não acontece por acidente, é resultado de escolhas intencionais e práticas disciplinadas que nos conectam mais profundamente com Deus. Efésios 6 vai falar sobre as armaduras de Deus e diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficarão firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calcado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos.
A oração é o coração da nossa relação com Deus. Ela nos possibilita comunicarmos com o Pai, expressar nossa gratidão a Deus, confessar nossos pecados, buscar sua orientação, intercedermos uns pelos outros. Precisamos priorizar esses momentos. Estamos diante de um chamado divino, não apenas para admirarmos Jesus à distância, mas para segui-lo e segui-lo de perto. Lembremos do cego Bartimeu, que ao ser chamado por Jesus de um salto, se colocou de pé e o seguiu, largando para trás tudo o que ele tinha, largando para trás todo o símbolo da sua riqueza, que era a sua carne. Esse caminho não é marcado pela passividade, mas por uma participação ativa no reino de Deus, cultivando a relação profunda com o Senhor e refletindo o seu amor em nossos corações. Diante de nós está o desafio de viver uma fé que vai além das aparências, uma fé que não se contenta com a superficialidade, busca profundamente em Deus a verdade. Que não sejamos como a figueira estéril, que apenas tinha folha. Note que não havia possibilidade nenhuma de redenção para essa figueira. O texto já nos menciona que ela era estéril. Ela não passaria a ser uma figueira frutífera. Portanto, nós como eleitos, nós somos frutíferos. Possamos ter sempre em nós frutos, para que o dono da vinha, ao verificar, possa colher uvas e uvas saudáveis. Portanto, que esse momento seja um convite à transformação, que possamos responder ao chamado de Deus para viver uma vida que o glorifique, não só de nome, não só de aparência, mas autêntica, pela produção dos frutos espirituais que abundem em nossas vidas. Assim, concluindo nossa reflexão sobre as importantes lições que a figueira estéril pode nos ensinar, especialmente em desenvolver uma consciência de práticas possíveis e intencionais para cultivar uma fé frutífera, somos confrontados pela palavra para responder autenticamente a nossa caminhada com Deus. O chamado de Cristo, ele é claro e incisivo. Ele busca discípulos que produzam frutos em abundância. Frutos que evidenciam uma fé viva e ativa, enraizada no amor divino e expressa em seu serviço ao próximo. Mas, chegando também os que receberam o talento, disse: Senhor, eu te conhecia, e sei que és um homem duro, que ceifas aonde não semeia e ajunta aonde não espalha. E aterrorizado escondi na terra o teu talento. Está aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mal e negligente servo, sabendo de todas essas coisas, ainda escondes o talento? Devia então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Lá eu receberia com os meus juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas o que foi semeado em boa terra é... Agora Mateus 13:23 novamente. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outros 60, outros 30. Que a nossa fé, irmãos, seja essa fé, seja essa semente. Que essa terra do nosso coração seja essa terra. Que ela produza frutos. Que ela produza 100, 60 e 30. Quando Jesus faz uma referência a esses números, é porque para cada quantidade de semente, ela poderia multiplicar tantas vezes e produzir tantas vezes. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, nos atentemos para que não sejamos como a figueira estéril. Não vamos viver de aparência. Vamos ter uma vida íntegra. Quando errarmos, nós já fomos perdoados. O preço já foi pago em Cristo. O nosso pecado já foi gravado na cruz. Não há necessidade de vivermos de aparência. Não há necessidade de passarmos pelo fogo
para que as nossas folhas, das nossas aparências, sejam consumidas. Cristo já levou nossos pecados, Cristo já nos perdoou. Vamos manter uma vida diante do Senhor, uma vida íntegra, uma vida reta. Quem esteve aqui no domingo passado, eu acredito que até agora esteve com os ombros doendo da palavra que foi ministrada. O Senhor, através do pastor Tiago, nos trouxe esse chamamento. Levamos aqui uma bela cajadada. Todos nós saímos daqui assim, eu acredito que arrebentados, porque a palavra do Senhor diz que Deus corrige a criança, ao filho que ama. Então, que o Senhor, ao olhar para nós, não nos veja só flores, que o Senhor encontre frutos em nós. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, que a tua palavra, Pai, possa estar entrando em nossos corações, que esse coração seja preparado pelo teu Espírito Santo, que a tua palavra o encontre fértil, e que ele possa produzir frutos dignos, ó Pai, de arrependimento, frutos, ó Pai, que venha testemunhar a tua vida em nós, que venha, ó Pai, transmitir, Pai, ao mundo externo a tua presença em nossas vidas. É o que te suplicamos nessa manhã, Senhor, que o Senhor possa ter compaixão de nós, e quando o Senhor procurar frutos em nós, o Senhor possa encontrar. Não são nossos, são teus, é o Senhor que produz, mas de maneira alguma queremos ser árvore cheia de frutos, mas cheia de frutos. Para a glória do teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém.